Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso de formação em terapia com jogos com Isa Magalhães. Vamos hoje começar essa jornada aqui de umas 12 aulas, mais ou menos, porque tem algumas aulas que se desdobram em duas, onde vamos apresentar agora o que é essa formação, quais são os objetivos, é, qual é realmente a finalidade dessa terapia, como essa terapia se desenvolveu. Ou seja, vamos mergulhar no universo do que eu chamo terapias com jogos ou terapia com jogos. Muito bem, gente. Nos últimos anos, os jogos transcenderam sua função meramente recreativa, e passaram a desempenhar papéis cada vez mais, né, importantes em diversas áreas, como o treinamento corporativo, como a educação, o entretenimento, quase não sabe a palavra, né? Eletrônico, ou seja, os jogos, os games, né, os jogos eletrônicos, que é uma verdadeira mania entre jovens, crianças e muitos adultos também, já faz algum tempo. E a partir dessa observação, e que eu também venho trabalhando com jogos já há muito tempo, mais na área educacional, como apoio à educação emocional e também na área corporativa, porque eu trabalhei alguns anos desenvolvendo também jogos de treinamento corporativo, que foi muito interessante, resultados interessantes. Então, a partir de toda essa experiência e dessa observação desse universo, e também tem uma história que eu vou contar para vocês, assim, do meu interesse pelos jogos, né? Como nasceu esse interesse, é que surgiu a pergunta, né? Por que não aplicar os jogos também em sessões terapêuticas? E aí surgiu a ideia realmente desse curso. Mas antes eu tive experiências, né, diversas com jogos mais soltos, onde mais funcionando como ferramentas de autoconhecimento, porque como vocês vão ver, o objetivo realmente da terapia com jogos é se tornar um processo, né, se tornar sessões terapêuticas, não só um jogo, uma ferramenta, mas a partir do jogo nós vamos fazer várias sessões terapêuticas de desenvolvimento daquilo que o jogo traz enquanto feedback, enquanto mensagens, enquanto autoconhecimento para o nosso cliente e para nós também, né? E assim nasceu essa abordagem, uma abordagem que ela é inovadora, que propõe-se a ser uma terapia, como eu já coloquei, com o uso de jogos especiais, né, que foram jogos criados especialmente para esse processo, não é qualquer jogo, tá? Mas foram jogos desenvolvidos para se tornarem uma ferramenta terapêutica e através também não só dessa ferramenta de mediação, mas do profundo insight, né, que esses jogos trazem de maneira muito rápida. Então, acabou se tornando o que eu chamo também uma terapia breve com o uso de jogos. E aí a pergunta é: para quem é essa certificação ou essa formação? Gente, terapeutas holísticos, psicólogos, coach, consteladores, pessoas que trabalham com outras pessoas e que desejam usar essa ferramenta para o autoconhecimento pessoal. Então, você que está aqui ou tem ou já está trabalhando na área ou pretende trabalhar, porque esse processo terapêutico também é voltado para pessoas que estão pensando em se desenvolver enquanto terapeutas. Então, essa é uma ótima oportunidade, essa é uma grande terapia, um grande momento para você começar essa transição de carreira ou essa carreira, né? Pode ser que tenha pessoas bem jovens aqui. Muito bem. Então eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história, para que vocês entendam do porquê, né, que eu desenvolvi esse processo. Isso não é nada mágico, isso não foi algo que surgiu de uma hora para outra, tem todo um processo metodológico e tem toda uma experiência pessoal minha enquanto psicoterapeuta com mais de 30 anos aí, porque eu venho aí desde 1991, 92, que eu venho trabalhando nessa área, né, com diversas técnicas, mas principalmente com uma formação em psicologia transpessoal em torno de 1992.
comecei em 92 o curso, na verdade, terminei em 95, né? Mas a partir do momento que eu entrei no curso, eu já comecei a desenvolver uma abordagem própria, porque, gente, eu sou uma pesquisadora nata, tá? Eu tenho habilidades para essa área, tanto que minha primeira formação, graduação, na verdade, foi em História pela UES, a Universidade Estadual do Ceará, e onde fui fazer o curso, porque eu sou uma verdadeira apaixonada pela história e pela pesquisa, tá? Então essa habilidade foi se desenvolvendo com os anos e todas as áreas que eu entrei, de alguma forma, áreas mais ou menos, porque sempre a área principal foi a humana, né? Mas eu fui para diversos campos das relações humanas, né? Consultório, primeiro eu ministrei aula em sala de aula mesmo, né? Como professora de história. Depois eu fui para o consultório, fui para a consultoria organizacional, né, volto para o universo da educação com a educação emocional, né, com a editora que eu fundei em 2015, a Ludes, e especializada em educação emocional. Então, eu estou sempre permeando todos os espaços humanos, porque o ser humano me interessa como um todo. E normalmente em todos esses espaços eu pesquiso ferramentas, eu pesquiso inovações. Eu sou uma pessoa muito ligada à inovação, tá? Então eu sou psicoterapeuta com formação em psicologia transpessoal desde 1992, e tem uma coisa que me marcou profundamente que tem a ver com esse curso. Foi uma formação que eu fiz no jogo da transformação em 1994 e que essa formação mudou a minha vida. Foi uma pequena formação, eu comprei o jogo e tudo, e a partir daí isso deu um boom na minha vida, mesmo porque desde pequena que eu gostava de fazer os meus próprios jogos, né? Então não é à toa, o universo vai mandando as informações que tem a ver com a gente. Mas o porquê do jogo da transformação? Porque ele me deu realmente uma visão de autoconhecimento através dos jogos. Foi a primeira vez que eu vi essa possibilidade. Com jogo de tabuleiro, porque na verdade, gente, eu estudo tarô, que é um jogo também, desde a minha adolescência. Então, o tarô, com todas as suas dinâmicas, né, que é um jogo milenar, me levou também a pesquisar esse universo. Então, assim, eu estou em casa na hora de trabalhar e desenvolver a terapias com jogos, muito fácil, né? Porque eu venho nessa busca aí, pelo menos há 40 anos, né? Que eu comecei a estudar o tarô. Então, e o tarô e ver outros pequenos jogos ali, né, de autoconhecimento, mas que eu ainda não tinha essa visão como tive em 94, quando eu fiz a formação do jogo da transformação. Então, o que é que vai acontecer depois disso? Eu começo a desenvolver jogos, né, anos depois, principalmente para as organizações. Depois desenvolvo um jogo muito interessante, que eu gosto muito, que se chama A Roda da Vida, que é baseado na psicologia tibetana, todo baseado no budismo tibetano, que é muito bonito, é um jogo super gostoso de autoconhecimento. Quando chego na pandemia, eu estava muito tempo afastada um pouco do consultório, porque eu estava muito dedicando a parte educacional, da educação emocional, né, com a editora. Mas aí na pandemia, alunos começaram a voltar, alunos, desculpa, clientes antigos, né, porque eu passei muitos anos dentro do consultório, começa a voltar e eu, então, querendo dar uma resposta melhor, uma terapia breve, porque era uma terapia muito, né, online e tal, e uma terapia breve mais profunda, que desse realmente um insight para esses meus clientes, e eu acabei desenvolvendo o jogo da constelação, um jogo baseado na constelação familiar, que chama-se Constelando as Dores Emocionais, e que esse jogo ele foi assim um trampolim para os vários jogos que eu venho desenvolvendo desde 2021, né? Então esses jogos é que algum deles vão estar presentes ou estão presentes nessa formação, apenas 3, mas eu tenho em torno de 10 jogos terapêuticos. E isso é muito interessante porque você que está aqui fazendo essa formação, você pode depois, eu vou explicar isso no final, você pode depois comprar outros jogos, né, para outras áreas e aí ampliar, né, o leque de ferramentas terapêuticas com jogos da sua formação, tá?
Mas voltando aqui, então eu desenvolvo jogos de treinamentos corporativos, educação emocional e terapêutico desde 2007, quando eu comecei com os jogos corporativos, tá? Mas, assim, na verdade, os jogos terapêuticos começou em 2015 com a Roda da Vida, né, que é baseada na psicologia tibetana, mas realmente ganhou força depois de 2021, quando eu desenvolvo, então, o Constelão das Dores Emocionais, e a partir daí, gente, foi assim um avalanche de criação desses jogos, tá? Então, essa sou eu, Isa Magalhães, psicoterapeuta, coach, fui coach durante muitos anos, fiz a formação em 2005, ou seja, muitos anos, né? E educadora emocional. E estou aqui para facilitar o conhecimento nessa nova abordagem, numa abordagem inovadora, com certeza, sim. E vocês vão compreender o porquê. Alguns já conhecem um pouco do meu trabalho e outros estão conhecendo agora. Então, seja muito bem-vindo novamente, seja muito bem-vinda. Vamos ver então aqui. Essa formação, gente, ela é em 3 jogos especiais, tá? Para trabalhar 3 áreas humanas. Eu tenho outro jogo, o jogo de Constelação das Dores Emocionais, que é um jogo baseado na constelação familiar, mas esse jogo não faz parte aqui da nossa formação, mas você pode adquirir se você desejar, tá? Essa nossa formação aqui, nós vamos trabalhar apenas com 3 jogos. Jogo da criança interior, que é o Curando as Dores da Criança Interior, ou seja, um jogo de cura emocional, porque a criança interior tem a ver, né, com as nossas emoções que estão congeladas ao longo do tempo, e nós trabalhamos aí com algumas feridas emocionais, como vocês vão ver aí na frente. Nós vamos trabalhar com o jogo dos relacionamentos para viver um grande amor, que é um lindo jogo, um jogo maravilhoso, que é esse aqui, rosinha, que vocês estão vendo aqui, né? Que é lindo esse jogo, adoro também. E o jogo da cura financeira, que é desbloqueando a prosperidade financeira, gente. Então, assim, é uma formação em terapias com jogos, vamos dizer assim, numa certificação no uso desses 3 jogos de tabuleiros e cartas, visando aprofundar o protocolo de atendimento ao identificar os bloqueios emocionais, crenças, memórias e padrões negativos registrados no inconsciente, no campo vibracional do nosso cliente. É muita coisa, né? Mas, gente, não é coisa do outro mundo. Quando a gente olha assim, a gente pensa, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? Totalmente. Por quê? Porque os jogos, eles vão mediar, eles se auto regulam, né? Eles se auto-aplicam. Então, é você jogando, o seu cliente jogando o dado, tirando as cartas, e tem todas umas regras, e você segue essas regras. Claro que a partir do momento que você entende a mecânica do jogo, ou seja, o que é o funcionamento do jogo. Sem entender esse funcionamento, fica um pouco mais complexo, né? Então, segundo a visão, né, esse registro, né, esse trabalho com as memórias, os padrões negativos do inconsciente e do campo vibracional do nosso cliente, nós vamos trabalhar segundo a visão dos campos mórficos. Por quê, gente? Porque nós, nesse momento, nós utilizamos cartas tiradas aleatoriamente. Jogamos um dado, o dado nos mostra um número, o número nos mostra uma casa, uma carta, né, do jogo, e tiramos ali. Não é o cliente que vai lá e escolhe uma carta cognitivamente, racionalmente, não. É tudo o campo vibracional, é feita uma leitura desse campo vibracional através dos campos mórficos, que são os campos de memórias, de informação, de memórias, como é utilizado na constelação familiar e também no tarô. Então eu já tenho uma familiaridade muito grande com esse estilo, né? Com essa abordagem, porque venho dessa experiência com o tarô, como eu já coloquei isso há muitos e muitos anos, e a constelação familiar, que eu fiz uma formação em constelação familiar, gente, em 2002, quando ninguém sabia direito o que era constelação familiar, era uma coisa muito nova. Como eu coloquei, eu tenho essa tendência a buscar aquilo que é diferente, aquilo que ainda não está muito comum na sociedade, né? Na nossa comunidade. É uma habilidade, uma forma de ser, né? E a partir daí eu vou desenvolvendo todos os meus conceitos, os meus processos, né? Tanto
que muito daqui dessa terapia com jogos também é baseado numa abordagem que eu desenvolvi após a minha formação em psicologia transpessoal, que é a integração psicoenergética, que eu trabalhei durante 25 anos dentro de um consultório usando essa abordagem. Muito dessa experiência eu levo aqui para os nossos jogos, tá, gente? Então, é uma abordagem criativa, como eu acabei de falar, na visão transpessoal do método de integração psicoenergética, que eu trabalhei, eu digo 25 anos porque eu passei um tempo fora do consultório, né? Eu saí do consultório e fui para a área da educação, voltei para a área da educação com a pesquisa e o desenvolvimento de uma abordagem pedagógica da educação emocional para as escolas, né? Então, eu saí aí em 2016, mais ou menos, da, do, da sala de aula, não, do consultório, e depois, né, na pandemia, como eu expliquei a vocês, eu voltei, né, para o mundo terapêutico e agora com essa nova abordagem, a terapias com jogos, tá? Muito bom. Então, por trás, gente, desses jogos, as mecânicas, quando eu falar mecânica dos jogos, eu estou falando do funcionamento, né? De como esses jogos funcionam. As regras, as cartas, a missão, o que é que eu vou ganhar, enfim, um jogo ele é lúdico, ele tem todo um passo a passo. Então, para que a gente possa fazer uma modelagem, ou seja, que a gente possa criar jogos, desenvolver jogos, nós temos que saber o porquê, o que é que queremos alcançar. E aí eu fui buscar, não só na metodologia da integração psicoenergética, que é a abordagem que eu trabalho, mas eu fui buscar também em outras abordagens, como a constelação familiar, de Bertin Hellinger, né? A criança ferida, da Lise Bourbeau, a psicologia do inconsciente dos arquétipos, de Carl Jung, a psicologia dos contos de fada, da Maria Louise von Braz, que era uma discípula de Jung, o do triângulo dramático de Karpman, que é o do perseguidor, o salvador, a vítima, a terapia cognitiva, né, focada nas crenças, desamor, desvalor e desamparo, com Mindfulness, né, que é a quarta geração da terapia cognitiva comportamental, tá? A terapia da aceitação do compromisso, o ACT, que é maravilhoso quando a gente trabalha com eu fixo, eu narrador, eu observador, para desenvolver uma relação mais saudável com os pensamentos e emoções. Então, eu fui buscar em todos esses processos terapêuticos, né, outras abordagens terapêuticas, fora já também da minha, né, da minha abordagem natural que eu utilizei dentro de um consultório, mas que são abordagens que eu também venho pesquisando nos últimos anos, né, no sentido muito também dos outros jogos de educação emocional. Então, dentro dos jogos de educação emocional, eu utilizei muito alguma dessas abordagens aqui, dessas metodologias, e que quando eu comecei a desenvolver então, os jogos, eu fui buscar, como por exemplo, a criança ferida, que eu utilizo muito, né, no jogo da criança interior, né? Como também a psicologia dos contos de fadas, o triângulo dramático de Kaplan, que eu utilizo no jogo dos relacionamentos, a terapia cognitiva comportamental focada nas crenças, desamor, desvalor, desamparo, que eu utilizo no jogo das terapias, agora, do jogo da prosperidade, né? Desbloqueando a prosperidade financeira. Então, eu utilizo essa terapia cognitiva comportamental. Para quê? De certa forma, eu utilizo em todos os jogos, né? Porque nós vamos trabalhar com crenças, nós vamos trabalhar com ressignificação de crenças. Só que cada jogo desse tem uma mecânica diferente, embora parecidas, né? Cartas, dados, tabuleiros. Isso se parece, contudo, tá? A abordagem é um pouco diferente em cada um deles. Por quê? Porque são áreas diferentes. Então, obviamente, que tem que ter uma diferenciação, né? Então, como é a pergunta que as pessoas me fazem logo assim de cara é como os jogos ajudam os nossos clientes. Primeiro, nós temos um jogo de cura emocional, curando a criança interior, gente, que mostra 5 feridas emocionais nascidas da infância: rejeição, abandono, humilhação, justiça, traição, né? Visando uma jornada de autodescoberta para o amor próprio, essenciais para uma vida emocional mais equilibrada. Então, vamos curar as nossas emoções, que seria a base, a partir do momento em que nós
é, trabalhamos com essas feridas emocionais. Né? Então, no momento em que eu vou trabalhar essas 5 feridas emocionais e vou trabalhar também os contos de fadas, né? As vozes interior do pai e da mãe negativas dentro de nós, as crenças, né, que vêm, que aí a gente vai falar numa linguagem mais lúdica possível, porque nós estamos aí buscando a nossa criança interior, então nós dialogamos como se estivesse dialogando com uma criança mesmo, porque essa criança dentro de nós, ela vai viver até o fim dos nossos dias. Estão conosco, por quê? Porque é a nossa parte congelada, não importa a idade que tenhamos, ela sempre vai nos acompanhar. Então, quando nós percebemos qual ferida real, na verdade, a Lise Bourbeau, ela coloca que todos nós temos um pouco de todas, né? Mas tem aquela que é a principal, tem uma secundária, mais ou menos. No jogo, a gente vai buscar a principal, principalmente, gente, a ferida que está relacionada com a queixa, o momento que o cliente nos traz, né? Então, o cliente nos traz uma situação que ele está passando, ou um desafio, uma angústia, ou não a depressão, muitas vezes, eu já peguei vários clientes com processo depressivo. É claro que a depressão, ela também tem a parte química dela, né? Mas nós vamos trabalhar a parte psicológica com o jogo da criança emocional, porque vai lá na causa, na ferida original, que vai trazendo várias outras situações ao longo da vida, tá? Aí nós temos o jogo da cura, de cura afetiva, que é para viver um grande amor, como eu já coloquei, que eu adoro esse jogo, que é para ajudar os clientes a transformarem seus relacionamentos, libertando-os de padrões comportamentais negativos. E aí a gente trabalha com o triângulo dramático, né, da vítima, do salvador, do abusador. Quando nós estamos num relacionamento disfuncional, ou quando nós atraímos para a nossa vida um relacionamento disfuncional, normalmente estamos presos no triângulo dramático. E num desses 3 papéis, embora o autor, né, dessa abordagem, Kaplan, ele coloca que nós podemos viver os 3 papéis dentro de uma relação. De repente, quando eu for explicar o jogo, eu aprofundo isso, obviamente, né? Mas temos aquele papel preferido. Então, na hora que você percebe isso, né, o jogo vai auxiliar esses nossos clientes a construir novas conexões emocionais mais significativas e saudáveis através de uma nova comunicação dentro dessa relação. Aí vai perceber o que é que está atraindo, né? Por que eu atraio determinado tipo de pessoa, porque aí nós vamos trabalhar com a visão do Jung, né, do masculino e feminino interior. Então tem toda uma mecânica por trás também que eu vou explicar quando chegar, né, na aula 6. Tá? Na aula 6 eu já começo a trabalhar com os jogos. Aí eu vou explicando para vocês todo esse processo, aprofundando isso que eu estou colocando aqui. Aí tem o jogo da cura financeira, que é desbloqueando a prosperidade financeira, que visa mostrar o perfil financeiro dos nossos clientes e quais das crenças, desamor, desamparo e desvalor estão sabotando a prosperidade, ajudando-os a superar as crenças limitantes para cultivar uma mentalidade de prosperidade financeira, né? Então, aqui nós trabalhamos muito com a TCC, a terapia cognitiva comportamental, na hora que nós vamos trabalhar com essas 3 crenças centrais que é dessa abordagem, que é o desamor, desamparo, desvalor, focados na questão financeira, da prosperidade financeira. Prosperidade é algo muito maior do que dinheiro, né, gente? Contudo, o nosso foco aqui é mais nas finanças e eu vou dizer, vou aprofundar também do porquê desse foco principal, né? Bom, vamos aqui aprofundar um pouco mais, assim, aprofundar, explicar para vocês antes de chegarmos à aula realmente do jogo, eu vou dar uma rápida pincelada em cada um dos jogos para vocês se encantarem e se motivarem realmente a estudar, tá? Então, na composição desse jogo, nós temos o manual do jogo, 2 tabuleiros, um dado, um marcador, 145 cartas, 51 mini cartas bônus, 2 cartas de meditação e a apostila. Gente, todos os 3 jogos têm uma apostila super robusta, onde vai explicar exatamente todo esse processo aqui que eu vou colocar para vocês, tá? Os objetivos, a teoria, a mecânica do jogo, o pacote terapêutico, tudo isso está na apostila do jogo, tá? Mas, obviamente, eu faço uma introdução que é para vocês poderem se motivar, inclusive,
aí estudar na apostila, né? Então, qual é o objetivo desse jogo? Identificar e curar traumas emocionais da infância que está impactando na vida adulta, né? Ressignificando experiências negativas para promover o auto-amor, o amor próprio. Então, de onde vem? Quais são as principais teorias que eu utilizo nesse jogo? As 5 feridas emocionais, da Lise Bourbeau, análise transacional do Eric Berne, arquétipos e psicologia dos contos de fadas, do Carl Jung e também da Maria Vaz, porque são discípulos dele, né? Ele que trouxe muito essa questão dos arquétipos. E eu uso arquétipos em todos os jogos, é óbvio, né? Porque a gente trabalha com o inconsciente, né? Então vem a mecânica do jogo, que envolve 2 tabuleiros e cartas com perguntas reflexivas, exercícios de visualização, o roleplay. O roleplay, gente, é um jogo de papéis que a gente utiliza nas sessões do pacote terapêutico, tá? Então, eu vou explicar, não se preocupe que eu vou aprofundar tudo isso. Aqui é uma pincelada, uma apresentação, tá? Entre outros métodos terapêuticos. O pacote são 4 sessões. O que é esse pacote, gente? Cada um do jogo tem, na primeira sessão, o jogo, né? Na segunda sessão, terceira e quarta sessão, nós vamos trabalhar o que o jogo nos mostrou. Então, esse pacote terapêutico, ele trabalha o quê? Ele trabalha exatamente tudo que o jogo trouxe. Então, é uma terapia breve, com 4 sessões. Então, o jogo mostrou que nós temos a ferida emocional da rejeição. Então, nas outras sessões, nós temos todo um trabalho terapêutico com essa emoção, né? com essa ferida, né? E vamos trabalhar, então, com os arquétipos, vamos aprofundar o conto de fada que saiu no jogo, vamos analisar a voz, tá? Interna do pai e mãe interior nosso, que é o que vai formar essa ferida emocional. Mas é como eu falei, gente, é muita informação, mas eu quero passar isso para vocês de uma forma muito leve, porque esse é o intuito do nosso processo terapêutico, é passar essa leveza para o nosso cliente. Eu quero passar também para vocês um apanhado geral. Eu não vou me aprofundar em cada uma dessas teorias, tá, gente? Eu não vou dar aula sobre análise transacional, nem das 5 feridas, porque seria aqui uma formação de 1 ano, no mínimo. Então, vocês já sabem qual é as abordagens que eu utilizei. Eu aprofundo um pouco na apostila, mas suficiente, dentro de um conhecimento suficiente para vocês entenderem a mecânica do jogo. Por quê? Porque vocês não vão trabalhar diretamente com essas metodologias. Você não vai trabalhar diretamente com análise transacional, nem com as 5 feridas, nem com os arquétipos e a psicologia junguiana. Você vai entender que cada jogo desse traz embutido na sua mecânica essas teorias. Isso é que é o mais importante, tá? Então, 4 sessões estruturadas para explorar diferentes aspectos da infância e identificar os padrões de comportamento e crenças limitantes do presente. Então, o jogo é de cura emocional, curando as dores da criança interior. Ele é um jogo profundo, tá? Vocês vão ver que é um jogo que traz insights incríveis, né? E a partir dele o cliente dá um salto quântico, né? Porque os jogos têm essa dinâmica da gente levar o nosso cliente a um salto quântico e nos levar também, porque uma coisa é muito importante: antes de você começar a atender com seus clientes com esses jogos, você tem que fazer um autojogo. Ou então fazer uma troca com outro terapeuta de jogos, fazer com você. Por quê? Porque, gente, eu dou o que eu tenho. Então, se você não conhecer, passar pela experiência com jogos, vai ser um pouco mais complicado quando você for passar ou for facilitar, né, o jogo para os seus clientes. Então, eu recomendo que primeiro vocês façam um autotrabalho com esse processo terapêutico e depois comecem a aplicar. Muito bem. Então, o segundo jogo é o Relacionamentos para Viver um Grande Amor, né, que é a cura afetiva dos relacionamentos. O objetivo é explorar os padrões de relacionamento, promover a cura de feridas emocionais relacionadas a relacionamentos passados e cultivar relacionamentos saudáveis. É relacionamento como um todo, né? Aqui.
Então, a composição do jogo, no manual do jogo, 2 tabuleiros, 27 cartas redondas, 159 cartas, uma folha com mesa radiônica e apostila. Aqui nós já trabalhamos também outros processos terapêuticos que vocês vão aprender aqui. Vocês estão percebendo que todos os jogos nós temos 2 tabuleiros, tá? Eu já vou logo falando por quê. Primeiro, porque o tabuleiro 1 mostra nossa mentalidade em relação a essa área, e o outro é um circuito que vai nos trazer mais informação sobre esse nosso mental, esse nosso, vamos dizer assim, qual é o meu modelo mental em relação ao amor, né? Em relação às histórias afetivas, como é que eu entendo, como é que eu venci, quais são minhas crenças. Então, o jogo vai me mostrar tudo isso. A teoria são 3 abordagens psicológicas. Novamente trazemos aí as feridas emocionais da criança interior, porque está presente aqui, óbvio, né? É aqui no tabuleiro aqui que vocês vão ver feridas emocionais, tá? Aqui desse lado aqui, que para mim é o esquerdo, né? E aí nós temos o quê? No outro lado temos as crenças estruturantes. Então, é um jogo que a gente vai trabalhar com a criança ferida, a gente vai trabalhar com o triângulo dramático, que aqui está aqui no meio, né, o papel da vítima, do perseguidor, do salvador, e nós vamos trabalhar com a psicologia analítica de Carl Jung também, porque trabalhamos com, novamente, os arquétipos dentro das crenças, do ter, fazer e ser, né, que é o merecimento, tá? Será que eu mereço ter amor? Será que eu sou capaz de manter um relacionamento? Então, tudo isso o jogo vai destrinchando, tá? Porque a mecânica inclui os 2 tabuleiros, como eu já mostrei para vocês, com carta de cenário dos relacionamentos, exercícios e práticas de empatia e compreensão para mudança de comportamentos. O pacote terapêutico, novamente, são 4 sessões estruturadas para trabalhar autoestima, comunicação assertiva, estabelecimento de metas, ou de limites, desculpa, saudáveis, e identificação de padrões repetitivos nos relacionamentos. Então, eu já vi, não adianta, toda vez eu tenho um dedo podre, né, para homens, como algumas mulheres falam, então um dedo podre para relacionamento. E aí isso é repetitivo. Por quê? Aí o jogo vai nos mostrar as nossas crenças que tem a ver com o masculino e o feminino interno nosso, que é a relação com o pai e a mãe, como é colocado, né, no triângulo dramático, e isso vai desenvolver os papéis da vítima ou do salvador, do perseguidor, como também dentro da psicologia analítica. Então, são abordagens, gente, que eu vou utilizar para dar vida aos nossos jogos, né, aos nossos 3 jogos. Aí chegamos ao jogo da cura financeira, né? Então, o jogo da cura financeira, desbloqueando a prosperidade financeira, também tem 2 tabuleiros. Os 3 jogos têm 2 tabuleiros. O objetivo: identificar e superar crenças limitantes relacionadas ao dinheiro, promover uma relação saudável com a prosperidade financeira e desenvolver habilidade de gestão financeira. Olha, o jogo não tem o objetivo de ensinar, de ser uma educação financeira, mas ao trabalharmos com os tipos psicológicos, com as crenças, né? Tanto que eu dou o nome também desse jogo, o caminho do aprendiz. Por quê? Porque nós começamos a entender, ao entrar no jogo, né, quem somos nós na relação financeira. Somos um aprendiz, né? Então, a partir dessa relação do aprendiz, tem todo um caminho para aprender a lidar melhor com a questão financeira. Então, a teoria vem da terapia cognitiva comportamental, da psicologia financeira, tá? Eu fui estudar um pouquinho da psicologia financeira para elaborar os tipos psicológicos mais comuns dentro da questão da relação com o dinheiro, a constelação sistêmica e a terapia da linha do tempo, tá? Que são os arquétipos inconscientes, do nosso inconsciente. Então, nós vamos utilizar, por exemplo, a questão da sistêmica, né, nas crenças dos nossos antepassados, porque muitas vezes nós estamos repetindo escassez, conflitos ligados às finanças que a gente traz lá de trás dos nossos antepassados. Então, é preciso entender que muitas vezes essas crenças não estão diretamente relacionadas com o nosso momento, mas nós trazemos uma herança
genética, que também é uma herança educacional, né? Porque aquela família nós vamos aprender com ela várias situações. Então, o jogo ele vai dar insights e toques nessa linha. Não é uma constelação. Quem gostar da constelação, eu recomendo o outro jogo, que é o Constelando as Dores Emocionais, que é fantástico. Tá? Que é uma constelação assim aprofundada. Bom, a mecânica do jogo é o uso dos dois tabuleiros e cartas para reflexão sobre o perfil psicológico da relação com o dinheiro, conhecer as crenças relacionadas ao dinheiro e atividades de planejamento financeiro. Então, assim, onde é que a gente vai ver essas atividades no jogo? Não, nas sessões complementares. Lembrando que nós temos o pacote terapêutico, né? Então, nós temos a primeira sessão com o jogo e nas 3 sessões, então, nós vamos trabalhar, que são 4 sessões estruturadas para abordar temas como autoavaliação psicológica do estilo da relação financeira, definição de metas financeiras, identificação de padrões de gastos e economia e desenvolvimento de uma mentalidade próspera. Então, são 3 sessões fora do jogo, né, onde você vai aprofundar todos os insights que o jogo trouxe para você. Gente, é fantástico, tá? É profundo, tá? E aí vem também aquela pergunta: por que usar terapia com jogos? Bom, eu tenho aqui alguns argumentos que você vai também utilizar quando você for explicar para o seu cliente, tá? Então, os jogos terapêuticos são adaptáveis e podem ser integrados à sua abordagem terapêutica. Então, a primeira coisa interessante que eu vejo é você poder utilizar, né? Quando eu criei esses jogos, foi primeiro muito para isso, depois é que vinha depois veio o pacote terapêutico, vinham as sessões terapêuticas, né? Mas primeiro eu criei os jogos. Então eu comecei a desenvolver os jogos e fui vendendo os jogos e fui fazendo também com clientes. Por quê? Porque estava num momento ainda de validação, de entender realmente a mecânica, o que é que precisava mudar. Tanto que eu fui mudando da primeiro jogo, né? Assim, da primeira versão da criança interior até agora, puxa, mudei um monte de coisa, tá? Por quê? Porque a gente vai trabalhando e vai descobrindo novas formas de colocar determinadas situações, de acrescentar outras teorias, né, para que possa enriquecer o jogo e também enriquecer a sessão. Então, no primeiro momento, os jogos terapêuticos eles foram criados como protocolo de atendimento para fortalecer as sessões com diagnósticos assertivos. Então, esses protocolos, que é um dos, vamos dizer assim, calcanhar de Aquiles, a fragilidade de muitos terapeutas holísticos, porque se faz muitos cursos, né, mas acabam não sabendo lidar, como linkar essas várias técnicas que você vai aprendendo nesses vários cursos de técnicas terapêuticas. Então, o jogo ele traz uma visão ou necessidade daquele cliente, e a pessoa, o terapeuta, a partir daí vai utilizando suas técnicas, né? Acontece que os jogos eles podem então ser feitos também como pacotes terapêuticos. Então, nessa formação aqui, você vai aprender a usar os jogos dentro de um pacote terapêutico, mas você pode sim utilizar os jogos na sua abordagem. Se você é psicólogo, você pode usar com a sua abordagem. Se você é um terapeuta holístico, técnicas diversas, você pode utilizar e utilizar suas abordagens. Não há perca nenhuma de conhecimento nem de experiência. O jogo ele se adapta, né? Ele entra como mais uma ferramenta de apoio ao seu processo terapêutico. Contudo, os jogos terapêuticos oferecem também um ambiente muito seguro e não ameaçador para os clientes acessar suas emoções profundas. Por quê? Ao fornecer uma estrutura lúdica que facilita a expressão dos sentimentos. Então, o que é que vai acontecendo? O cliente ele joga o dado. Então, no momento que ele joga o dado, ele se sente no controle. Né? O jogo, na verdade, quem vai ter o controle aí é o jogo, né? Porque ele que vai mostrando. Mas o cliente, ele é levado a ler cartas, né? Porque ele joga o dado, entra numa casa X, a casa manda ele tirar uma carta de uma determinada baralho de cartas, né? Porque vocês viram que são muitas cartas, cada um jogo tem. E aí, na hora que o cliente olha, pega e lê aquela carta, ele, uau, né? Então não é você, terapeuta, que está dizendo isso, é o próprio jogo. Então o jogo ele vai mediando, você como terapeuta vai aprofundar
a informação, vai explicar, vai mostrar, vai dizer mais ou menos, conversar com ele, né, para novos insights sobre aquela informação. Então, o jogo, ele media, tanto o terapeuta fica mais tranquilo, como o cliente se solta mais. Então, os jogos facilitam o rapport. O que é o rapport dentro da neurolinguística? É a capacidade de comunicar-se, a capacidade tão empática, né? Que quando eu faço um rapport com o outro, eu espelho a situação do outro e o outro entra em sintonia comigo. Então, nesse momento, a comunicação ela se faz de uma maneira muito bonita, muito ampla, muito profunda. Então, os jogos facilitam o rapport e a conexão ao proporcionar um ambiente colaborativo descontraído, onde o cliente e o terapeuta interagem de forma mais natural, promovendo engajamento, né, e confiança mútua. Então, vai promover um engajamento maior dentro do processo terapêutico, porque o cliente vai se sentir mais à vontade e muito mais feliz, porque através de uma sessão com o jogo ele já recebe tanta informação, tantos insights, que ele sai assim, uau! E aí você vai explicar que essas informações, esses insights, eles podem ser trabalhados, aprofundados e curados com as sessões seguintes, né? Promover insights para uma maior consciência e compreensão dos conflitos, auxiliando na resolução rápida das questões emocionais trazidas para a sessão. Então, quando você for vender um pacote terapêutico, uma das questões que você vai utilizar muito isso. É uma terapia breve para uma questão, um problema. O cliente traz um problema, porque assim, se você ampliar, não é mais uma terapia breve. Então, é uma terapia focada numa situação. Uma situação que o cliente precisa resolver, mas muitas vezes é uma situação que, resolvida aquilo ali, várias outras situações se resolvem. Por isso mesmo que nós trabalhamos com 3 áreas. Então, o cliente pode trazer um conflito numa área emocional, uma insegurança, numa dificuldade de se relacionar com o mundo, não é nem relacionamento afetivo, mas com o mundo, com ele mesmo, conflitos diversos. Então, você faz a criança. Eu tenho dificuldade no meu relacionamento afetivo, eu não consigo ficar com ninguém, meus relacionamentos se acabam. Faz o jogo dos relacionamentos. Aí, a queixa é, não, eu não consigo, eu vivo na escassez, eu não consigo ter dinheiro para nada, eu gasto mais do que eu ganho, tá. O jogo é na cura, desbloqueando a prosperidade financeira, né? O jogo, o foco. Então, a partir do momento que a gente elabora um foco, e eu vou ensinar vocês, tem aulas aqui para como é que vocês vão fazer a abordagem, como vocês vão fazer o protocolo de atendimento em cada jogo e um protocolo geral também, antes de aplicar um dos jogos, para entender qual é realmente a necessidade do cliente, qual dos jogos ele necessita, tá? Bom, e como então funciona essa certificação, gente? A certificação, que é a formação nesses 3 jogos, é muito simples. Você vai assistir, tá? As aulas gravadas, que abordam não apenas o uso dos jogos, mas também os fundamentos teóricos por trás deles, como eu já venho explicando aqui para vocês. Vai imprimir os 3 PDF dos jogos terapêuticos, curando as dores da criança interior, relacionamentos para viver um grande amor, desbloqueando a prosperidade financeira, que já foram diagramados para impressão em impressora doméstica. Atenção, tá? Se você tem uma impressora em casa, você pode imprimir em casa mesmo, porque eu pedi para ser, né? Eu fiz essa diagramação desses jogos para serem usados para ser impressos, para ter um custo menor que você possa. Então, claro que a durabilidade, né, quando é feita em casa, é muito menor, mas aí você tem os PDF, você vai imprimir, só não pode revender, é claro, né? Temos todo aí uma leis, né, que protege, tá, os jogos, então eles não podem ser vendidos, tá, gente? Vocês vão comprar e vão utilizar para vocês, tá? Eu peço, inclusive, que não passe nem adiante, mesmo sem, não vendi, só dei, mesmo isso, porque isso aí vai implicar até na sua questão sistêmica. Se você fizer isso, você vai ver que você vai ter dificuldade, inclusive, tá, de ganhar dinheiro com jogos, porque você está indo contra uma das leis sistêmicas, tá, do dar e receber, tá bom?
Muito bem. Então, participar, o jogo, quando eu fazia essa formação, você também vai participar de um grupo de mentoria, que é mensal comigo, para estudo de caso e supervisão. Os encontros ficarão gravados e colocados na plataforma para constante atualização de informação. Você vai entrar, tá? Num grupo do WhatsApp de apoio e troca de experiência entre colegas. Então, várias pessoas que fizeram né, essa formação. Claro que a gente começa pequeno, de repente a gente vai, né, crescendo. E eu prefiro até que a gente comece pequeno para que a gente possa realmente se estabilizar, enraizar dentro desse novo processo terapêutico que é terapias com jogos, tá? E quais são os bônus, gente? Além dos 3 jogos, além de participar do grupo de mentoria, do grupo de WhatsApp, você vai poder também comprar outros jogos. Lembra que eu coloquei lá no início que eu tenho 10 jogos? Então, você vai comprar por um valor bem diferente e muitos deles você vai comprar só o PDF para poder ampliar, tá? As suas ferramentas terapêuticas com jogos, tá? Porque eu tenho outros de cura do feminino ferido, tem um outro voltado para as crenças mesmo, que é o tabuleiro das crenças. Tem um outro que ele trabalha muito a questão do biográfico relacionada com o trabalho, relacionada com a carreira. Então, tem vários jogos bastante interessantes aí e fazendo mais, né? Então, vocês podem ter um arsenal de jogos e jogos para ser aplicados dentro do processo na hora que vocês entram nessa certificação. De repente, vocês vão estar aí com 10 jogos fazendo, então, um terapeuta hiper mega completo nessa área. Pensou nisso? Bom, você vai ter acesso ao curso até 2 anos na plataforma e uma certificação reconhecida que você pode pedir depois na Abraf, né? O seu certificado como terapeuta. Tá? Então, você vai ter um número aí como terapeuta, que é bem interessante. A Abraf é a Academia Brasileira, tá, de terapias, de psicoterapias holísticas. Então, com essa certificação, você é um psicoterapeuta holístico e que vai, então, poder também ser reconhecido com um número aí nessa academia que vai facilitar a credibilidade para o cliente, né? Já que a nossa área ela é muito ampla e ela ainda não tem assim, tem sindicatos e tudo já há muitos anos, mas as pessoas acabam, né, não fiscalizando muito, aí é de tudo quanto é jeito e acaba nós é que temos problemas depois, né? Muito bem, então vamos aqui o cronograma da formação da nossa certificação em terapias com jogos. O programa com certificado com 40 horas aulas, entre aulas, estudos e práticas, tá, gente? Você não vai ter 40 horas de aula gravada, não, mas você vai ter entre estudos, práticas, né? Você vai ter mais ou menos isso em torno de 40 horas que eu calculei, então você vai receber um certificado com 40 horas aulas de formação. A primeira aula é essa, que nós estamos aqui conversando, tá? A segunda aula é Gamificando a Terapia, os jogos como instrumento terapêutico, onde eu vou aprofundar o que é o processo gamificado, né? Gamificado, os jogos, tá? Dentro como instrumentos terapêuticos. Na terceira aula, o foco dos jogos, né? Essas 3 áreas, emoções, finanças e relacionamentos. Na quarta aula, nós temos, então, as teorias psicológicas na criação dos jogos, que é um aprofundamento daquelas teorias que eu falei lá no início. E aí, a aula 5 e 5.1 é o jogo da criança ferida. 5, porque ela tem 2 aulas. Porque tem a parte prática do pacote terapêutico, né? Então, eu tenho toda a explicação do jogo e depois eu vou explicar, né, a parte do pacote terapêutico. E ainda tem uma aula rápida de como funciona, né, o jogo. Eu vou jogar para você ver. Então, você vai olhar ali como é que você vai fazer com o seu cliente. Aula 6, 6.1, jogos do relacionamento. Aula 7, 7.1, jogos da prosperidade, o jogo da prosperidade. Então, nessas aqui, você vai aprender, né? Não ampliar, não. Vai aprender a jogar, a utilizar esses jogos dentro da terapia. E na aula 8, nós temos, então, o protocolo de atendimento com jogos terapêuticos. Você aprendeu já a jogar, e você vai aprender, então, o protocolo de atendimento.
antes, porque assim, cada jogo desse tem um protocolo dele, mas tem um protocolo geral da terapias com jogos. Que é antes de você escolher um jogo, você vai entender como é que você vai, né, escolher o jogo com o seu cliente, como é que você vai ajudá-lo nesse processo, que é a primeira, que é uma primeira sessão, ou uma sessão que tem, quando nós chegarmos aqui, como vender pacotes com jogos terapêuticos, eu vou ensinar para vocês algumas coisas rápidas que eu aprendi, muitas mentorias que eu fiz, né? Sobre como vocês podem vender esses pacotes terapêuticos de uma forma muito simples. Agora, eu não ensino essa parte, gente, de marketing. Não, isso aí eu vou indicar para vocês pessoas que eu conheço de toda confiança que vão poder ajudar vocês a posicionamento na rede, marketing, vendas e tal. O que eu vou dar é alguns toques, né, dentro de um script de vendas desses jogos, ensinar como vocês vão dialogar para vender esses jogos, facilitar a comunicação de vocês. Mas não é uma aula propriamente de vendas, tá bom? Muito bom, então vamos para a aula 2. Aguardo você.